A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Gefencast. Aqueça o seu coração, porque hoje nós temos aqui um tema maravilhoso, com certeza vai abençoar a sua vida, independente da fase da sua vida em que você está hoje. Hoje nós trouxemos um convidado especial e eu quero que ele se apresente agora. A graça e a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Pastor Cleibson e eu vim de outro planeta para esse podcast. É verdade. É porque eu sou o Pastor Cleibson Marciano. Então eu não sou daqui, estou aqui de passagem. Amém. E é uma honra para mim estar participando desse projeto. Amém. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. A gente vai falar muito sobre casamento. Amém. Aleluia. Ah, mas você ainda não está casado e talvez acha que isso não é para você. Para você saber como Deus abençoa casamentos, Amém. você ouve agora. E quando você estiver lá na frente, participando do seu casamento, você vai lembrar dessas palavras. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, meus queridos. Que bom estar aqui novamente com vocês. Certamente esse episódio vai ser uma grande bênção. Quero louvar a Deus pela vida do Rodrigo, pela vida do pastor Cleibson. Certamente você vai ser muito abençoado nesse tema de hoje, como o pastor Cleibson disse. E aqui nós estamos bem, viu, pastor? Porque eu sou o Cleibson Marciano, eu sou o Renan Além. Então é um que é marciano, outro que é do além. Aleluia. O negócio hoje vai ser poderoso. Uma grande alegria ter o senhor aqui. Sinta-se à vontade. E muito obrigado por você que tem nos acompanhado. Certamente você está aqui é muito importante para nós. Continua aí nos seguindo, compartilhando com outras pessoas, porque esse tema vai abençoar muito você. Muito bem, e hoje nós vamos falar sobre casamento, então é um tema que tem muitas piadas sobre, tem muitos comentários engraçados a respeito. E eu já queria começar com um só para quebrar o gelo aqui. Pastor Cleibson, o senhor acha que no casamento a razão sempre é da mulher e essa é a forma mais saudável? Olha, a razão é bem fácil a gente decidir. Se você quer ter paz, a razão é da mulher. Agora, se você quer ter razão, você pode ter. Não é que a mulher tem sempre que ter razão. Uhum. Mas o dia que você quer ter paz, ela tem que ter razão, pastor. É verdade. É verdade. Eu brinco muito lá em casa, quando minha esposa ela tá chateada, ela tá nervosa com alguma coisa, a gente não precisa tentar descobrir o que tá acontecendo. Mas quando ela tá feliz, quando ela tá em paz, a casa inteira tá em paz. É verdade. Se a mamãe tá feliz... É isso. É isso aí. Isso é chave. O senhor tem quantos anos de casado, pastor Cleibson? Vou fazer 33 anos. Olha só, glória a Deus. Umas primaveras já se passaram. Já foram. Glória a Deus. E a vantagem de estar tanto tempo casado é que a gente começa agora a rir de problemas que a gente passava no início. Entendi. E hoje, quando eu converso e aconselho alguns casais, muitas e muitas vezes eu olho e vejo problemas que eles estão passando que parece que é o fim do mundo. Aí eu olho para minha esposa, a gente não menospreza e não desvaloriza o sofrimento dos irmãos, mas a gente olha e fala assim, uau, Já passamos por aí. como a gente já cresceu, como a gente já avançou. Então hoje eu louvo a Deus, por estar com a minha esposa, crescemos muito, sofremos muito, erramos muito, mas hoje a gente já está um pouco mais avançado nessa parte. E a vantagem é que a gente agora pode ensinar, sabe, pastor? Se eu tivesse alguém para me instruir lá atrás, teria evitado tanta coisa, tanta dor de cabeça. Então hoje quando eu converso com os jovens, no curso de noivos, a gente já dá alguns alertas ali para não entrar num relacionamento que vai dar problema. Não é que a gente está definindo quem é que relaciona com quem é que casa com quem, não. E eu falo, quando eu vou dar aula para o curso de noivo, a primeira coisa que eu chego lá e que eu falo é, eu cheguei aqui com propósito. Todo mundo cheio de coraçãozinho, né? Ai, qual é o propósito, pastor? Separar vocês. Aí o pessoal já assusta. Como assim, pastor? Eu falo assim, eu cheguei aqui com propósito no meu coração. Separar vocês. Olha só. Mas se eu não conseguir separar vocês teimarem nessa ideia de casar, aí agora a gente passa para o outro nível. Porque depois do curso de noivo, aí vocês vão ter que fazer outro curso. Qual que é o curso? Vida conjugal. Vida conjugal. Lá a conversa já é outra. Porque lá eu já falo, agora você teimou e casou, agora você não pode largar mais. Agora a conversa aqui é, não, eu quero largar. Não, agora você não vai largar, agora não tem jeito. Tinha que separar antes de casar. É verdade. Mas agora que casou,
Agora é até que a morte o separe Amém. e não pode matar o outro, tá, Rodrigo? Para acelerar o processo. Acelerar o processo. Dá uma Não, ajudinha nesse não, processo. pode não. É no tempo de Deus. Ai, ai. Pastor Renan, falando de casamento e falando de um assunto que o senhor também gosta de falar, que é Apocalipse. Oh, Uma coisa que é muito preciosa é que a palavra de Deus coloca o casamento como uma tipologia. sim. E o que o senhor diria que seria um tema bíblico que o senhor coloca como tipologia que a gente tem que olhar para ele e aplicar nos nossos casamentos também? Olha, sua pergunta é muito boa e muito profunda. Eu acredito que em toda a palavra de Deus, eu gosto sempre de dizer isso, né? A Bíblia, na verdade, ela é uma carta de amor. É uma carta de amor de um Deus apaixonado pela sua criatura. Então, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança com o propósito de vir habitar dentro do homem, de viver essa vida em união com o homem, né? E a melhor maneira que Deus representa isso é fazendo o primeiro casamento. Quando a gente pega lá Adão e Eva, né? Deus cria Adão, e até falando de piadinha, né? Uma vez eu ouvi uma piada, eu achei muito engraçado. Diz que Adão tava lá no jardim, né? Porque Deus deu missão pra ele, ó, cuida do jardim, cultiva, dá nome pros bichos. Aí a piadinha dizia o seguinte, que Adão tava tão feliz, que Deus ficou incomodado com essa felicidade. Falou, rapaz, eu preciso arrumar um problema pra esse homem. Pôs ele pra dormir e trouxe a mulher, mas brincadeiras à parte. Quero dizer que as mulheres são uma grande bênção, uma Amém. dádiva de Aleluia. Deus. Acho que a obra-prima de Deus foi as mulheres, né? Então, Deus cria ali a mulher e realiza o primeiro casamento. Por quê? Porque profeticamente a gente vê no decorrer da palavra de Deus, né, todo o propósito de Deus de restaurar o homem, de salvar o homem, vai culminar no livro de Apocalipse em um casamento, que é o casamento lá em Apocalipse capítulo 21, capítulo 22, que é o casamento do Senhor Jesus com a sua igreja. Então, a igreja, ela é chamada de noiva, ela está sendo preparada e adornada para Cristo. Então, tudo aquilo que diz respeito à igreja é sim também uma maneira de falar do nosso casamento. Então, quando a Bíblia diz que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, o Senhor está dizendo o seguinte, olha, como que Cristo amou a igreja? Cristo deu a vida. Cristo deu a vida. Então, esse é o papel do homem. Esse é o meu papel como esposa. Eu tenho que dar a minha vida pela minha esposa. E de maneira literal, se for o caso. Sim. Então, eu percebo, Rodrigo, que em toda a palavra de Deus nós podemos ver esse Deus que ama tanto o homem, que se fez homem em Cristo Jesus e que no final vai celebrar um grande casamento, que vai ser a junção de Cristo com a sua igreja para a eternidade. Então, eu acho que a melhor simbologia dessa união de Cristo com a igreja é de fato o casamento. Sim. Eu acho que ele se torna perfeito em relação a isso, né, pastor Cleibson? E se a gente olha para a palavra de Deus e vê esse exemplo tão clássico, olha, marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Pastor, essa é a receita para um casamento abençoado. Concordo. É o homem ser homem, como Cristo foi um homem. Amém. Cristo foi um homem que ele foi firme quando precisava ser e amoroso quando precisava ser. Então nós precisamos ensinar para a nova geração ser homem. É verdade. Hoje, as maiores dificuldades que eu aconselho nos casamentos são as mulheres reclamando porque os homens não se posicionam. É. Você, homem, que está escutando isso aqui, essa palavra é para você. Seja homem. Seja homem como Cristo. Amém. Ele é o nosso exemplo, pastor. É verdade. E quando eu falo de ser homem, não é para ser aquele machão que precisa bater numa mulher para provar que é homem. Misericórdia, isso não é homem. Não, porque Cristo não fez isso. É verdade. Então, se eu olho para Cristo, ele deixou essa palavra para nos ensinar, para amar como ele amou a igreja. Então, é dar a vida pela igreja, é cuidar da igreja, é fazer essa declaração de amor para a igreja, não só de palavras, mas de fato, como o senhor deu o exemplo, se preciso for, literalmente, dar a vida. Eu já vi algumas situações em que fica assim muito ruim, né? O homem, quando vem alguma ameaça, ele colocar a esposa na frente. Ele colocar a esposa na frente para ela virar um escudo, enquanto que ele deveria ter, no mínimo, puxar ela para trás. Sim. Isso é um instinto que está dentro do homem, que é proteger, né, tanto a esposa quanto os filhos. Sim. Um homem natural, que tem uma cabeça correta, sã,
qualquer ameaça que tem, ele já traz Sim. para colocar a proteção. Tem hora que a gente faz até inconsciente, pastor. Você vai andar na rua, o lado do carro, que é um lado mais perigoso, você fica de lá. Uhum. E você põe a sua esposa pro lado mais seguro. Sim. Então, assim, nós precisamos fazer essa palavra ser o nosso guia para o casamento. Amém. Eu falo muito isso para as pessoas quando eu vou aconselhar, que a Bíblia, ela é o nosso manual para tudo. Sim. Para tudo. Então, se quer ter um casamento abençoado, segue a Bíblia. Tem coisas na Bíblia que a gente passa por cima e não vê. É claro que tem hora que as pessoas também usam a Bíblia, pastor, para distorcer, né, para ter o benefício. É verdade. Tem uma É a má história. interpretação da Bíblia, né? Tem uma história aí, tem uma passagem lá em 1 Coríntios, até trouxe ela aqui para compartilhar. 1 Coríntios capítulo 7, verso 4 ao 5, tem uma passagem muito boa para casamento. E aí, uma vez o homem, né, chegou em casa e queria ter relação com a esposa. Só que a esposa estava cansada. Nos dias de hoje, muitas mulheres, além de cuidar dos filhos, da casa, Ixi. ainda trabalha fora. Uhum. Verdade. E aí ele chegou, né, como um bom homem, porque tem reclamação também que homem que tem muita dor de cabeça, pastor. Ah, meu Deus. A mulher quer conversar na Tem assunto demais intimidade pra gente falar disso. e ele fala assim, hoje não, tô com dor de cabeça. Ah, não. Mas esse não tava com dor de cabeça, ele queria ir pra intimidade. E ele chegou e chamou, mulher, vem cá. Ela, poxa, meu bem, tô cansada. Aí ele falou, não, mas a Bíblia fala que você tem que ter relação comigo. Ela falou, como é que é? Ele falou, Olha só. Aí, lá em 1 Coríntios 7, 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Aí ele falou, você tá vendo? É palavra de Deus. Você precisa ter relação. Ela falou assim, tá certo, se é palavra de Deus, como é que eu vou ir contra, né, pastor? Ela foi lá, tirou a roupa, deitou na cama e falou, pode vir. E ele mais que depressa tirou. E a hora que ele tava indo, ela falou assim, mas peraí, você leu o texto todo? Olha só. Você não leu o texto todo. Aí falou, como assim? Ele falou, vamos ler o restante. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Ponto e vírgula, pastor. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Ela falou, tá certo, o meu corpo é seu, marido. Você quer usar? Quero! Aleluia! Ela falou, mas o seu corpo é meu. Aí ele falou, e eu quero que o corpo que é meu deite aqui na cama e durma. Falou, Então aí você vê que não é porque tá uma parte isolada da Bíblia que a gente Sim. vai pegar para distorcer ela. Então Deus, ele deixou a palavra de uma forma tão perfeita. E quando ele fala que Cristo é o nosso exemplo, ele amou a igreja. Então nessa hora, se o homem quer ter a relação, pastor, ele precisa então semear. É verdade. Né? Se tem uma das coisas que os homens mais cobram as mulheres, É isso. é essa parte sexual. Uhum. Então eu te falo, homem, se você quer ter uma vida sexual abençoada, a Bíblia te ensina. Cultive, né? Ame a sua esposa. Mas o que é amar a esposa? É só chegar lá na hora que você quer alguma coisa e falar, te amo, vem cá, vamos. Não é. Não pode ser, né, pastor? Não, eu tenho que estar dando a vida por ela todo dia. É verdade. E isso é o que faz a diferença. Então, homem que está aí com dificuldade, né, com a intimidade, não está conseguindo, você tem que aprender a conquistar a sua esposa de novo. É verdade. Concordo com você. E olha, uma vez nós ministramos aqui, né? Eu louvo a Deus porque nossa igreja, nós temos de fato um encargo pela palavra de Deus e aqui a gente ensina desde criação de filhos, a vida conjugal. Então nós de fato temos um apreço pela palavra de Deus, né? Temos vários cursos aqui para compartilhar sobre isso. E uma das coisas que a gente aprende na palavra de Deus e a gente ensina, né? É que o casamento ele é como um jardim. Sim. Ele precisa ser cultivado. Então o jardim ele precisa ter esse olhar atento daquele que está responsável por cuidar. Para quê? Para que uma praga não entre, para que como que eu posso dizer, né? Às vezes um animal que vai entrar ali para destruir. Então tem que estar sempre atento. É um cultivo. Então, se eu quero colher algo com a minha esposa, eu preciso aprender a semear isso também. Eu preciso aprender a me semear. Sabe, uma vez eu ouvi isso, né, e o pastor dizia a respeito disso, olha, você vai ter a esposa que você semear. Como? Com palavras,
com atitudes. É como você falou, a Bíblia diz, né? Deus provou que ama. Como? Dando. Sim. Entregou o seu próprio filho. Então, esse negócio de você dizer que ama, mas você não demonstrar, sabe? Pergunta para sua esposa. Eu acho que é uma boa pergunta. Se ela ficaria satisfeita, ou se você ficaria simplesmente satisfeito quando o seu esposo, o seu cônjuge falar, eu te amo. Mas como é que você tem demonstrado isso? Porque às vezes, é igual o pastor falou, às vezes a gente só quer, eu só quero chegar lá e ter intimidade, mas eu não tô preocupado em saber como é que a minha esposa tá. Eu não cultivei isso durante o dia, por exemplo. Então, e eu louvo a Deus porque Deus criou as coisas tão perfeitas, né? Deus Sim. criou o homem de um jeito, Deus criou a mulher de outro jeito, glória a Deus por isso. Então, é importante que a gente aprenda a semear na vida dentro do casamento, por quê? Porque a gente possa colher. Então, se eu quero ter um casamento segundo o propósito de Deus, eu preciso semear. Eu preciso semear na vida do meu cônjuge, na vida da minha esposa. Você, mulher, você precisa semear na vida do seu marido. Então, muitas vezes, né, o pastor falando, né, eu acompanho casais desde quando me tornei líder de célula. Isso lá em 2008, né? E eu me lembro de uma ocasião que um casal jovem, rapaz, assim, uma moça muito simpática, um rapaz muito simpático, e assim, pouco tempo casado, Rodrigo, coisa de 2, 3 meses, a menina me liga, pastor, ô Renan, eu preciso que você venha aqui em casa conversar com fulano. Eu falei, tá, qual que era a questão? A mulher chegava em casa, trabalhava o dia inteiro, o cara tava desempregado, o cara ficava o dia inteiro no videogame. O dia inteiro no videogame. Não trabalhava, não ajudava nada em casa, não fazia nada. Então, pra você ver, um casamento como esse, que o cara não entendeu que ele precisa semear na vida da esposa e a esposa semear na vida dele, tá fadado ao fracasso. Tá. E eu tive que conversar com ele, falar, olha, peraí, você é casado agora, esquece as coisas da sua juventude, quando você era solteiro, agora você é o homem da casa, você é o provedor, você é alguém que precisa guardar a sua esposa. Então, são princípios, são, como o pastor disse, né? Tudo que eu preciso saber da minha vida, para casamento, para todas as áreas, está aqui na palavra de Deus. Se eu consigo ir para a palavra de Deus e ter revelação, entendimento daquilo como eu devo lidar, certamente eu vou colher um casamento abençoado. Certamente vou colher um casamento bem sucedido. E pegando só o gancho, estou falando de jardim. O casamento, ele é um jardim e a gente precisa aprender a cultivar. Então, se você tem uma planta, não é qualquer adubo que você pode pôr na planta. Cada planta tem um tipo de adubo e uma quantidade de água. Olha que loucura, pastor. Então, a sua esposa, ela é única. É verdade. Então, você precisa conhecer a sua esposa. Eu preciso conhecer a minha esposa até para demonstrar que eu a amo, pastor. É verdade. Tem um livro que eu gosto muito desse livro. Esse livro me ajudou demais. Chama As 5 Linguagens do Amor. Fantástico. Se você não leu, leia. Por quê? Eu descobri algo precioso, pastor, quando eu li esse livro. A minha linguagem é toque físico. Então, eu gosto de abraçar, eu gosto de tocar. Então, eu sinto carência de receber isso. Mas como é que eu queria fazer a minha esposa me abraçar e fazer carinho? Eu fazia nela para ela fazer em mim. Mas a linguagem dela não é toque físico. Das 5, a última dela é toque físico. Então, quando eu estava abraçando e querendo beijar, eu já esgotava a parte dela de toque físico. E a dela era totalmente diferente. Ela gosta do quê? De serviço. Quando eu faço alguma coisa para ela. Ela se sente amada. Aí ela se sente amada. Quando eu faço o quê? Um tempo de qualidade. Eu sentar no sofá para assistir um filme com ela, eu estou mostrando que eu a amo. Aí a gente descobriu isso. E aí depois que ela descobriu, agora, quando ela quer me agradar, aí ela vem cá, faz um cafunézinho, dá um cheirinho, dá um beijinho, eu falo, uau! Agora sim. Agora pegou, agora o tanque tá enchendo. E aí eu, do mesmo jeito, vou fazer algo que eu sei que ela gosta. A gente chega em casa, muitas vezes, se tem uma coisa que eu não gosto de fazer, é arrumar a casa. Lavar a louça. Você gosta de lavar a louça? Eu pastor? não. Você gosta, Rodrigo? Gosto não. Eu também não. Não. Mas eu lavo, pastor. E aí o que eu faço? É uma prova de amor. Então eu chego lá, aquela pia de louça. Eu falo, meu Deus. Aí eu lavo. Eu chamo. Vem cá.
Vem cá pra me te mostrar o tanto que eu te amo. Juro, vocês podem perguntar a ela depois. Você que tá me ouvindo, pergunta. Pode perguntar. Fala assim, Bernadette, é isso mesmo? E eu chego lá, eu faço questão também de mostrar, pastor. Ué. Não vou trabalhar assim, esforçado. E aí eu mostro, falo assim, cadê as louças que estavam aqui? Ela fala assim, nossa, meu bem, você lavou? Falei, lavei. Você sabe por que eu lavei? Porque você me ama. Então, assim, hoje a gente brinca um pouco, mas todas as vezes que eu tô lá, lavando uma louça, preparando uma comida para ela, eu tô mostrando que eu a amo. Sim. E a gente deixa bem claro, os papéis são bem definidos. Sim. Esse é o papel da mulher, de cuidar dessa casa, de fazer essa refeição. Mas eu sou um marido que ama. E ela tá me ajudando em tantas coisas. Por que eu não posso ajudar ela nessa parte? Então, homem, você precisa conhecer a sua esposa. Agora, como é que eu faço para conhecer a minha esposa, pastor? É uma das maiores guerras do tempo atual. Conversar. Conversar. O povo desaprendeu. Pastor, hoje o povo tem dificuldade de sentar numa mesa para conversar sem um celular, sem uma televisão, sem um computador. Faz o teste. Você que está ouvindo aí hoje, qual foi a última vez que você conversou com seu cônjuge? Uma conversa profunda. Uma conversa olhando olho no olho, sem celular e sem uma televisão para distrair. Verdade. Se a gente for analisar, a gente começa a entrar em crise. É. A gente conversa, que jeito? Mostrando rios um pro outro. Deita na cama, um do lado do outro, um mexendo aqui, o outro mexendo de lá, mandando um pro outro e rindo. Verdade. Tá errado fazer isso, é pecado de morte? Não, não é isso, entenda. Mas quando eu converso com a minha esposa, eu vou descobrir os gostos, o que ela Os gosta. sonhos, né? Eu faço uma dinâmica no curso de casais e te convido, tá? Se você ainda não fez, faça o curso de vida conjugal, muito bom, precioso. E aí, em alguns momentos lá, tem a tarefinha da apostila, mas eu passo tarefa extra, pastor. Fala assim, essa semana é a semana do marido surpreender a esposa. Você vai fazer alguma coisa. Aí eles já entram em crise. Fala, mas presta atenção, você tem que fazer algo que ela gosta. Ah, eu vou fazer uma surpresa pra ela. O que você vai fazer? Vou levar ela pra pescar. Se a esposa gostar de pescar. Exatamente. É a Ótimo. pergunta que eu faço. Mas ela gosta? Odeia, pastor. Fala, então a surpresa pra quem? Miserável. Agora, depois eu inverto. Fala, agora, essa é a semana que a esposa vai fazer uma surpresa. Porque ela chega lá radiante. Ah, pastor, eu tenho que fazer mais essas tarefinhas. Nossa, foi bom demais. Foi, mas foi. Então essa semana você vai fazer uma pra ele. Não, pastor, tinha que ser outra. Eu falei, não, agora é hora dele colher. Agora você vai fazer algo. E aí, nessa dinâmica, a gente começa a forçar. O que agrada a sua esposa? Você sabe? Você sabe mesmo o que agrada a seu marido? Aí fica assim, aí eu dou a dica, né? Fala, o que te agrada, irmão? O que você gostaria de receber? E aí eu ponho ele pra falar um pouco. Então, eu tô fazendo algo pra ensinar. Sim. Só que a gente precisa conversar dessas formas em casa. Pastor, o senhor falando disso, eu me lembrei de algo. Assim, óbvio que nós não vamos falar nomes aqui, mas eu me lembrei de um casal que, assim, tinham muito mais tempo de casado do que eu. Hoje eu tenho 18 anos de casado, e na ocasião ele já tinha, assim, uns 20 e tantos anos. Essa importância de conversar. Eu me lembro que conversando, aí a gente chegou numa parte da intimidade. E aí, assim, o que eu percebi? Que o cara era extremamente frustrado com a vida íntima dele. Aí eu, por quê? Aí eu falei, pastor, eu sempre sonhei, assim, meu desejo era fazer amor com a minha esposa, com a luz acesa. Eu falei, tá, mas você já falou isso pra ela? Não, nunca falei não. Por que você não fala? Ah, não, pastor, mas olha. Irmão, qual que é o problema? A pessoa mais íntima que você vai ter na sua vida é seu cônjuge. Da mesma forma as esposas. Às vezes a gente fala desse assunto, por exemplo, inclusive a gente trata disso assim com muita naturalidade, porque entendemos que foi Deus que criou a intimidade sexual, obviamente, para dentro do casamento, pro lugar certo, com a pessoa que Deus separou para você. Mas, você sabe, aí eu fiquei pensando, falei, poxa vida, tá deixando de desfrutar de um casamento há tantos anos, simplesmente porque não conversou, porque não teve liberdade de chegar, de falar, de ter uma conversa sincera, de saber os gostos. Então, assim, o senhor falou a respeito desse livro, né? Só para deixar aqui para nossa audiência, se chama As 5 Linguagens do Amor. Se não me engano, o autor é
Gary Kemp. Isso mesmo. E uma das linguagens de amor, o senhor falou disso aí, eu tava me lembrando, né? É uma coisa que minha esposa sempre fala. Fala, olha, eu percebo o quanto você me ama quando você tira tempo de qualidade pra mim. Olha aí. Tirar tempo de qualidade. Eu falei, olha, eu me sinto muito amado com palavras de afirmação, com toque físico. Então, conhecer essas coisas é regar o seu casamento com uma boa conversa. Sentar, sair para jantar só os dois, é um desafio, não é, apóstolo? Depois que a gente tem filhos, por exemplo, igual o nosso querido Rodrigo aqui tá com uma bebezinha, né, Rodrigo? Sim. Então, assim, às 6 vezes é meses. difícil ter esse momento só do esposo, da esposa, mas é algo que tem que ser programado para acontecer, Tem. sabe? Eu tenho filhas pequenas, mas graças a Deus minhas filhas estão maiores. Eu consigo deixar com a minha mãe, por exemplo, aí eu vou ter o Vale Night. Aí a gente vai sair, passear, vai ser o tempo nosso. Mas é importante que nesse tempo, igual o senhor falou, olha, meu tempo é para você. Vou parar, vou ouvir, vou conversar, vou te ouvir, vou saber dos seus anseios, vou falar também das coisas que eu quero, que eu acredito que a gente precisa avançar e mudar. Mas se não tiver esse tempo, se não tiver esse cultivar, porque cultivar também leva tempo, pastor. Sim. Sabe? Nem um jardim, se você plantar ele hoje, amanhã ele tá pronto. Dependendo do que você quer colher, igual dizem, né? Se você quer, obviamente que não é pensando no jardim, mas se você quer colher alface, você planta agora, daqui 3 meses você colhe. Mas se você quer colher jabuticaba, você vai plantar agora e daqui mais ou menos uns 5, 6 anos que você vai ter jabuticaba. Se você quer colher castanha, igual aquelas castanheiras, meu amigo, você vai gastar quase 20 anos para colher. Mas você tem que semear. Isso leva tempo. Então, cultivar um casamento segundo o propósito de Deus envolve semear, envolve regar, envolve investir cada dia mais. Eu não vejo, pastor e nem Rodrigo, alguém que quer ter um casamento bem sucedido se ele não investe tempo nisso. Isso é poderoso, pastor. Uma coisa que realmente é marcante, que é impactante no questão do casamento e a Bíblia que enfatiza isso, é esse padrão que a Bíblia nos dá de amar a esposa como Cristo amou a igreja. É um padrão que o Senhor coloca através da palavra que, quando nós nos colocamos em comparação com Cristo, eu vejo uma missão extremamente complicada. Como que eu vou conseguir amar essa mulher como Cristo amou a igreja? Porque Cristo, ele amou a igreja de forma sacrificial, o qual ele não tinha nenhum tipo de egoísmo quando ele entregou sua própria vida. Sim, não esperava nada em troca. Não esperava nada em troca. Agora, o homem, geralmente, quando ele está fazendo algo para conquistar a esposa, ele já tem as suas segundas intenções. É verdade. É uma missão muito difícil você amar como Cristo. Então, pastor, acho que isso foi uma das coisas que mais me marcou, assim. Eu acho que foi o pastor Marcos Mota, tava pregando num casamento que eu fui com a minha esposa, de amigos dela, e a gente tava lá nesse casamento, ele pregou sobre isso, falando, não, você precisa amar sua esposa como Cristo amou a igreja, mas isso com certeza é impossível, você precisa depender do Espírito Santo. Amém. Então, eu queria que vocês falassem sobre isso, pastor Cleibson. Como que eu posso, assim, depender do Espírito Santo? Como eu posso ser guiado pelo Espírito Santo, fortalecido por ele, para conseguir amar essa mulher, para não ser egoísta? Como que eu consigo vencer minha carne e cuidar dessa mulher como Cristo? Uma coisa que eu gosto de fazer é trazer uma realidade para diferenciar a Bíblia do conto de fada. Conto de fada, a história termina sempre o quê? E foram Felizes para sempre. Mas e o casamento? É um felizes para sempre, mas não é igual aquele conto de fada. Então, quando fala que Cristo amou a igreja, né? A igreja amava Cristo? Então aí é uma diferença. Eu preciso buscar Deus para poder seguir a palavra de Deus. Eu preciso buscar, e aí vem o papel do homem. O que é o papel do homem? É ser o sacerdote. Então eu preciso buscar a presença de Deus para dentro de casa. Amém. O meu lar precisa ser regado com o Espírito Santo. Amém. Então, na hora que eu vou conversar com a minha esposa, eu volto, porque eu acho que um pilar do casamento é a comunicação. Para conversar com a minha esposa, eu preciso estar cheio de Espírito Santo. Como assim, pastor? Para conversar com ela? Eu vou te dar alguns exemplos para ver como que a gente precisa depender do Espírito Santo até para conversar com as mulheres. Naturalmente, o homem conversa pouco. Sim ou não? Sim. E a mulher? Muito. Conversa bastante. Muito. Mas ela tem uma carência, uma necessidade de conversar, pastor. Então eu preciso aprender a ouvir a minha esposa. No natural, o homem não quer ouvir. Ele quer encerrar a conversa.
Eu vou dar um exemplo para vocês, pra vocês verem como que a gente faz isso sem perceber. Minha esposa trabalha fora, pastor. E ela chega em casa, chateada. Teve um problema no serviço. Porque aquele chefe isso, aquele chefe aquilo, eu não tô aguentando mais. O que é a primeira coisa que a gente faz? Resolve o problema, né? Pede conta. Sai desse serviço. Pastor, ela não quer que eu fale para ela sair do serviço. O que ela quer? Ela quer me ouvir. Ela quer o meu ouvido. Porque ela quer que eu ouça. Mas não é ouvir de qualquer jeito. Essa é outra coisa. Tá mexendo no celular? Não, tô te ouvindo. Tô te ouvindo, pode Meu falar. Deus, isso é um... Aí ela fala assim, mas você não tá me ouvindo, você tá olhando pro celular. Eu escuto com o ouvido. Tem presença de Deus nessa conversa? Tem gente se identificando. Certeza, Com certeza. Lá em Tiago 1,9. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Aqui, Rodrigo, já é um exemplo de como a gente precisa do Espírito Santo para conversar com a esposa. Sim. Eu vou pegar o meu exemplo. Eu sou muito sanguíneo. Pouca coisa já me tira do sério. Não precisa muito. Pouca coisa já me deixa nervoso. Então, quando eu vou conversar com a minha esposa, em alguns momentos, o sangue vai fervendo. Aí eu tenho que vir para a palavra. Espírito Santo, me ajuda. Porque eu preciso ouvir a minha esposa. Eu preciso dar atenção para ela. Isso aqui é amar. Sim. E agora vamos pegar? Isso aqui tem hora que eu tenho que morrer para fazer isso. Eu tenho que morrer para desligar uma televisão. Eu tenho que morrer pra desligar o videogame, né? Às vezes é um momento de descanso, né? Que você pode estar lá, mas não, por causa dela eu vou parar isso aqui agora. Vou abrir mão disso. Por quê? Porque agora eu vou mostrar que eu amo essa mulher. Isso é poderoso. Então, eu vou ouvir. Então, ouvir que jeito? Ouvir com atenção. Ouvir com encargo. Teve uma vez que eu assisti um seriado. Esse seriado é muito bom, pastor. Aprendi muito com ele. A mulher chega, e a hora que ela chega, ela vai contar do serviço. E a hora que ela tá falando, porque no meu serviço aconteceu isso, aconteceu aquilo, e aí eu falei isso, eu falei aquilo. Aí ele foi, o marido fala, mas você falou isso pra ela? Pra quê? Ela falou assim, você tá defendendo ela? Não sei o quê. E aí virou um pé de guerra. Vixe. E esse marido não sabia, falou, gente, mas o que é isso? E virou uma confusão. Aí ele foi, né, buscar ali o aprendizado e tal, o cara muito sábio, daqui a pouco eu vou revelar o nome dele. E aí depois... No outro dia ela volta e ela chega para contar outra história do serviço. E quando ela chega, porque aconteceu isso e ela falou isso. Aí ele muito sábio falou assim, ela falou isso para você? Falou, você acredita? Mas eu falei isso para ela. Você falou isso para ela? Falei. E não sei o que, no final ela olhou para ele e falou assim, nossa, foi tão bom falar com você. O que ele fez? Ouviu. Esse cara é o pai do Chris. Já assistiram aquele seriado? Todo mundo odeia o Chris. Sim. O Július. É o Julius. Então, assim, eu fiquei prestando atenção nesse dia, pastor, porque depois que você começa a aconselhar casais, tudo vira aprendizado. Até um seriado como esse, muita coisa eu já vi lá e falo, uau, olha que poderoso. Né? Então, eu fiquei olhando e prestando atenção pra gente entender. Eu preciso aprender a ouvir a minha esposa. E ela não quer que eu corte o assunto trazendo uma solução, porque o homem é prático. O homem tem dificuldade de ouvir. Ele quer, encerrar. Vou resolver logo esse negócio aqui, ué. Manda embora. Ou então pede conta. Tá resolvido. Não é simples assim. Então ela quer ser ouvida. E agora eu vou te falar uma outra linguagem de comunicação que tem hora que a gente perde. Tem hora que sua esposa não quer que você fale nada. Ela só quer que você dê um abraço nela. É verdade. Mas ela não é de toque físico, eu sei. Mas tem hora que a maior linguagem é um abraço. É o abraço da proteção. É o abraço do pode contar comigo. Você não tá sozinha. Verdade. Então, assim, algumas vezes eu já passei por situações com a minha esposa que eu não sabia o que falar, pastor. E aí eu lembro de uma pregação do pastor Aloysio, que é o que fazer quando não souber o que fazer. Quando não souber. Essa pregação me marcou, porque em muitos momentos a gente vive uma situação dessa. E no casamento não é diferente. Então já teve situações em que eu me encontrei que eu não sabia o que fazer no meu casamento. E a única saída é Deus. Por isso, Rodrigo, que a gente fala que a gente, para tentar seguir a palavra, eu preciso buscar o Espírito Santo. Eu preciso buscar ser cheio do Espírito Santo. Sabedoria, né? Para poder conseguir cumprir a palavra.
Não dá para ser o homem que Deus planejou sem o Espírito que Ele soprou. Amém. Então eu preciso ser o homem que Ele planejou para me ser. Amém. E só vou conseguir quando eu estiver cheio do Espírito Santo. É. Porque aí a hora que eu for falar com a minha esposa, eu vou conseguir ouvir ela. Eu vou conseguir ter paz. Eu vou conseguir sabedoria de Deus para poder resolver as coisas da maneira correta. Ah, pastor, o senhor sempre resolve da maneira correta? Não. Porque eu também sou um homem falho e muitas vezes já errei. E aí a hora que eu preciso também ter o quê? Humildade para pedir perdão. Sim. Pastor, se tem duas coisas que são assim fundamentais para ter um casamento abençoado é comunicação e perdão. Exercitar de novo quem? A palavra. É muito fácil a gente acusar alguém, né? E quando a gente tá numa conversa com a esposa, a gente tem hora que perde um pouco essa sensibilidade do espírito e começa a querer ter razão. Lembra da brincadeira lá do começo? Querer ter razão, a gente acaba caindo nessa cilada de querer ter razão. E para mim ter razão, tem hora que eu transformo meu casamento num campo de guerra. É verdade. Vai até o fim, torna um inferno, acabo com o casamento, mas você tava com a razão. Tem gente que é assim, infelizmente tem muitos homens que é assim, né? É interessante porque a Bíblia diz assim, ó, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, você quer ter um casamento abençoado, você precisa ser cheio do Espírito, como nós falamos aqui. E, inevitavelmente, alguém cheio do Espírito Santo vai manifestar o fruto, que é o quê? Amar. Então, eu estava meditando, enquanto o senhor estava falando, eu estava pensando, como que Jesus amou a igreja, né? Ele amou a igreja tomando a cruz. Sim. Tomando a cruz é porque, assim, a gente às vezes tem esse entendimento de que tomar a cruz é algo ruim. Já viu essa expressão? Ah, fulano, tem que tomar a cruz. A gente acha que essa expressão tomar a cruz é algo ruim. Mas na verdade não é. Porque se eu entendo que a cruz era a vontade de Deus para Jesus, então eu entendo o seguinte, que nada que Deus queira para Jesus é ruim. Então, tomar a cruz é entender que a vontade de Deus é maior do que a minha. E a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Então, tomar a cruz nada mais é do que você abrir mão da sua vontade em prol da vontade de Deus. E foi o que Jesus fez. Senhor, Pai, se possível, passa de mim o cálice, mas não é o que eu quero. Seja feita a tua vontade. E Jesus vai para a cruz. Obviamente, nós não estamos falando que a cruz foi agradável para Jesus. Naturalmente falando, claro que não. Mas o que eu quero chegar, o ponto que eu quero chegar é dizer o seguinte, que Jesus amou tomando a cruz. Tomar a cruz significa o quê? Que em alguns momentos eu vou abrir mão do que eu quero por causa da minha esposa. Em alguns momentos eu vou ter alegria, eu vou me alegrar. Eu vou cultivar um ambiente alegre, vou ser alegre com a mulher que Deus escolheu para mim. Então, eu sempre penso nisso, né? Eu sou muito agraciado, louvo a Deus pela vida da minha esposa, amo muito, até foi ela que me ganhou para Jesus, né? A gente era amigo, ela pregou para mim e eu me converti. Então, assim, eu sou alegre demais pela vida da minha esposa, me alegro. Mas isso é uma alegria? Quer dizer que ela faz tudo que eu quero, tudo certinho? Claro que não. Mas porque eu busco ser um homem cheio do Espírito, eu vou procurar me alegrar. Ah, você longânimo. O que é longânimo? Paciente. Sabe? Se quando eu erro, eu quero que as pessoas sejam pacientes comigo. Quando eu faço coisa errada, quando eu esqueço a toalha, às vezes em cima da cama, coisa que nem o homem faz, acho que só eu que faço. O que eu espero? Eu espero que minha esposa seja paciente comigo. Então, peraí, eu preciso ser paciente com ela também. O que é ser benigno? É pensar coisa boa. É porque tem marido, pastor, que eu já percebi, e assim, infelizmente, a gente já viu o casamento do quanto é jeito, né? Que assim, é um pé de guerra, é competindo um com o outro. Então, o cara pensa, às vezes ele pensa mal da esposa, sendo que ser benigno é pensar bem da pessoa. Então eu preciso pensar bem. Ah, não, minha esposa fez isso aí tipo assim, pra me prejudicar, ou porque ela não queria fazer, ou o jeito que... Não, peraí, eu preciso ser benigno, eu preciso ter bons pensamentos sobre a minha esposa, fidelidade, sabe? A gente acha que fidelidade tem a ver só com não trair, mas é muito mais do que isso. Ser fiel a uma aliança que eu fiz com ela, ser fiel com a palavra que eu empenhei no dia que eu me casei com ela,
Falei pra ela que eu ia amar ela na saúde, na doença. E eu sei que o pastor passou um momento difícil, né, com a sua Sim. esposa a respeito disso. Mas eu louvo a Deus que ela experimentou de favor, de cura. Mas isso é fidelidade. É no momento que ela mais precisou, você tava lá do lado dela, sabe? A Bíblia diz mansidão. Eu preciso ser manso, por quê? Porque a minha esposa, como diz a Bíblia, é a parte mais frágil. Então eu não posso falar com a minha esposa do jeito que eu falo com outra pessoa. Não posso, sabe? Eu tenho que ter domínio próprio. Então tudo isso, Rodrigo, voltando a essa pergunta que você falou, isso na verdade é a manifestação do Espírito. Eu preciso ser cheio do Espírito, e uma vez que eu sou cheio do Espírito, eu vou manifestar todo esse fruto, né? O fruto que, como, eu gosto sempre de pensar no fruto do Espírito como uma mexerica. A mexerica tem vários gomos, né? Então é um fruto só, mas que se manifesta ali em vários gominhos. Então são essas manifestações. E é inevitável, se você é alguém cheio do Espírito. Agora, uma coisa é fato, pastor. Um casamento onde tem uma mulher cheia do Espírito e um homem cheio do Espírito, Uau. meu amigo, aí vai desfrutar de um propósito realmente que Deus planejou. E só aproveitando, eu acho que o homem, ele precisa aprender a conversar com a esposa. Sim. Ele precisa aprender a conversar com a esposa, porque aí vem, quando o homem é cheio do Espírito, pastor, ele conversa com a esposa diferente. Sabe qual foi a reclamação que eu já tive, pastor? Não. Olha só essa, Rodrigo. A esposa chegar e falar, pastor, eu só queria que ele me tratasse como ele trata os irmãos da igreja. Oh, Jesus Cristo. Por quê? Porque na igreja, pastor, ele era educado. Mas em casa, segundo a esposa, era um cavalo. Brucutu. Brucutu. A esposa vinha perguntar, era só uma resposta. Então, se eu olho para a palavra de Deus não me ensina a ser assim. Então, quando eu olho para a palavra de Deus, eu tenho que aprender com a palavra até conversar com a minha esposa. É verdade. Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Aí ele vem reclamar que a esposa tá brava com ele. É sério, esse mesmo casal, ela veio reclamar que ele só falava tratando ela Mal, grosseria. E ela veio, pastor, eu só queria que ele me tratasse como ele trata os irmãos da igreja. Misericórdia. Porque para a igreja, pastor, ele dá a vida. Lá dentro da igreja é tudo educadinho. Os irmãos estão fazendo um monte de coisa e ele chega aqui em casa e transforma. E aí a versão dele já era outra. Pastor, porque minha esposa só fala comigo gritando, é só problema. Fala, e como é que você está falando com ela? Como é que você está tratando a sua esposa? Então, uma coisa não justifica a outra, né, pastor? Não justifica. Então, eu preciso fazer, e aí volta lá no Felizes para Sempre, que é um mito que a gente precisa quebrar, porque eu não posso casar esperando eu ser feliz para sempre. Eu preciso casar disposto a fazer a minha esposa feliz para sempre. E aí eu ter que abrir mão da minha felicidade para fazer isso. Mas quando tem isso num casamento de verdade, tem dos dois lados. É verdade. Eu acabo sendo feliz. Não é toda hora, todo dia. Mas é muita felicidade, pastor. Eu amo a minha esposa. E amo muito. E passamos muitas lutas. Muitas que não dá para compartilhar. Mas todas elas nos tornou mais forte. Amém. Essa que o senhor falou da enfermidade, na outra oportunidade, no parte 2 aí, a gente volta para contar, Aleluia. deixar os irmãos curiosos aí. Mas foi realmente um momento que a gente se aproximou mais, porque não era fácil, mas não era fácil mesmo. E teve dia de eu ter que sair do hospital, deixar ela lá e vir dar aula. Olha só. E eu chegava na aula, porque eu faço, pastor, tudo para Deus com muito amor. Com muito amor. Então eu vinha para aula e eu dava aula e alguns irmãos nem sabiam o que eu estava passando. E eu vinha para aula do mesmo jeito que o pastor já viu chegar nas aulas, eu já chego para cima, vamos, e dava aula e saía. Daí quando os irmãos descobriram, eles, nossa pastor, mas e aí? Irmãos, Deus é bom. Amém. Deus é bom. Então, o que eu quero deixar para você? Cuide da sua esposa. Mas mulher, cuida do seu marido. Sabe, a gente fala muito pro homem ser homem, pro homem cuidar da esposa, pro homem regar o jardim. Mas hoje eu queria deixar uma palavra também para você, mulher. A mulher, ela precisa aprender a conversar com o homem, pastor. Preciso. Concordo com você. Porque ela quer falar, mas ela não quer conversar. E essa é uma dificuldade das mulheres.
Eu falo com autoridade, porque eu tenho a minha esposa e eu tenho uma filha. Aí o que aconteceu um dia, pastor? O homem fala pouco, mas quando ele quer falar, pastor. E um dia eu estava no carro, e empolgado, querendo contar um negócio, e a esposa, e eu, nossa, que legal, que bom, e o negócio aqui, eu querendo falar. Aí a hora que ela terminava, então, deixa eu contar um negócio pra vocês, e ela continuava falando. Eu falei, meu Deus. Aí, a hora que ela deu uma pausa pra moer o bico, né, eu falei, agora eu falo. Então, aí minha filha começou a falar. Oh, Jesus. Aí eu fiz igual qualquer bom homem faz. Também não quero falar mais, não. Deixa eu falar. Aí juntou as duas. Ô, coitadinho. Pode falar. Falei, não, agora eu não quero falar mais, não. Não vou falar. Pode falar agora. Conversa, vamos. Então, assim, é claro que depois ali a gente brincou e tudo, mas isso acontece muito. As mulheres, elas têm muito desejo, muita necessidade de falar, mas elas também têm dificuldade de ouvir. Mulher, seu marido, ele tem muita coisa que ele quer falar. E você precisa aprender a ouvir ele. O homem é de poucas palavras. Se a mulher chega e fala pro marido assim, como é que foi seu dia? Foi bom. Como é que foi lá a gravação, Rodrigo? Bom. Bom. E aí, Renan, como é que foi? Foi bom, tá tudo certo. O pastor Cleide foi, o Rodrigo foi bom. Mas não é assim. Exatamente. E se ela fala assim, mas como assim? Me conta os detalhes. Ué, a gente falou de casamento. Então assim, é difícil conversar com um homem. Eu entendo, mulher. Mas tem hora que você vai precisar com sabedoria e aí volta. Seja cheio do Espírito que você também vai conversar e vai conseguir falar com seu marido e vai aprender a ouvir ele. A mulher percebe quando o homem tá mal também. Consegue. E nem tudo, mulher, resolve só em sexo. Porque tem mulher que acha que é assim que resolve tudo. Ah, já sei. Ele chegou brabinho, então é relação sexual e tá tudo resolvido. Ajuda muito, confesso. A gente gosta. Ajuda muito. Mas não resolve tudo. Não resolve tudo. É verdade. Para a mulher ir para a relação, precisa estar bem conversado. Para o homem, ele até vai sem conversar, sabe, Rodrigo? Para conversar depois. Né? A maioria. Tem homem que também é mais sistemático. Não vou não. Não resolveu, eu não tenho essa dificuldade não, pastor. Eu posso estar com raiva, também não emburro, não. chateado. Eu já fui assim, confesso. É mesmo. Às vezes quando eu ficava meio chateado com alguma coisa, com ela assim também, e aí, tipo assim, aquele negócio, você tentava, aí não queria, aí assim, eu ficava com raiva, não, você também não quer mais. Aí vinha, não, eu falei, não, também não quer mais não. Aí eu ia quebrantando, aí, mas graças a Deus eu amadureci. Eu acho que nada melhor do que a maturidade. Nada melhor. Eu fiz isso uma vez, pastor. Uma vez. Falei, não, agora eu apelei. Emburrei, tô na unção do burro agora, emburrei mesmo. E falei, agora também não vou. E ela falou assim, ei, o que foi? Nada. Aí ela foi chegando perto, vem cá. Falei, não vou dormir. Aí ela passou a mão aqui assim, passou. Pronto, te vou. Vem cá, falei, claro que eu vou. Eu não dei conta não, parceiro, eu sou meio fraco, não desisti muito não, entreguei os pontos, falei, não, que besteira é essa? Você sabe, pastor, o senhor falando a respeito disso, é porque às vezes eu fico pensando, tudo é sinal de maturidade, obviamente isso aconteceu comigo, eu era quase recém-casado. Por quê? Porque falta maturidade, às vezes a gente quer punir o cônjuge. Exatamente. Às vezes quer punir o cônjuge não tendo relação sexual, às vezes o marido quer punir a esposa não conversando, ficando calado no canto. Então existem, é falta de maturidade, né? Eu costumo dizer, pastor, que a maioria dos problemas de relacionamento que eu já aconselhei, já pude perceber, se trata de falta de maturidade. Falta de maturidade, tanto do marido quanto da esposa, dos dois, falta maturidade, e nada mais é ser maduro do que ser cheio da palavra de Deus, ser cheio do Espírito, isso vai te levar a amadurecer. Então eu me lembro de ocasiões que era isso, às vezes eu ficava, essa questão de comunicação, né, às vezes minha esposa fala, eu te conheço do jeito que você entra em casa, se entrar pisando duro eu já sei que a coisa não tá boa, e ela acerta mesmo. Então tem dia que eu já chego assim meio bravo, meio nervoso, e assim, e eu quero ficar no canto como todo homem mesmo. Aí a minha esposa, ela foi amadurecendo e tendo sensibilidade. Então, se ela sabe que eu não tô bem, o que ela faz? Ela pergunta, tá tudo bem? É alguma coisa comigo? Não é. Então,
deixa, daqui a pouco ele vai conversar, vai falar, porque eu também sou dessa maneira. Eu gosto muito de conversar com minha esposa, eu chego, falo, eu não tenho, obviamente, nem tudo. Quando eu falo nem tudo, né, é importante eu ser bem preciso com essa palavra. É porque eu também não acho que seja sábio o homem falar tudo, tudo com a esposa. Em que aspecto, por exemplo? Porque um dos meus papéis como homem é guardar a minha esposa. Sim. Então, por exemplo, se tem alguma coisa que eu penso que que vai trazer para ela mais preocupação, ansiedade, por exemplo, então, peraí, eu não vou falar de pronto, eu vou aguardar, vou meditar, vou pensar como que eu vou falar isso para ela. Entendeu? Por quê? Porque se eu tô guardando a minha esposa como parte mais frágil, então tem coisa que eu entendo que eu preciso não falar de imediato. Por exemplo, eu tô passando às vezes uma questão financeira. Então, perdi um cliente, por exemplo. Então eu espero calmar o negócio, no momento certo, porque senão vai gerar ansiedade sem necessidade, vai gerar uma série de coisas. Então, não é que eu não fale tudo para minha esposa, mas eu procuro ser sábio no momento de falar. Eu acho que isso é sinal de maturidade. Então, muitos problemas que eu vejo no casamento é por causa disso, por falta de maturidade, como de sentar, de conversar, de ponderar as coisas e de perceber o outro, né? O senhor falou sobre conversar, mas eu acho que outra coisa importante, quando eu olho para minha esposa, e não é presumir, porque eu acho que esse é um problema que também, né, pastor? A gente pode depois falar sobre isso, que é essa presunção. Não, mas é conseguir olhar para minha esposa e entender, olha, ela não tá bem. É ela me conhecer e falar, ixi, pelo andar do meu marido, eu sei que ele não tá bem. Então, eu acho que isso a gente adquire com o tempo, com a maturidade, observando, olhando pro meu cônjuge e tendo essa atenção para com ele. Porque, assim, eu costumo dizer para minha esposa, né? Falar, olha, porque eu aprendi isso, nem tudo na vida do casal é só sexo. Não é. E uma vez eu vi algo, e é verdade, olha, case-se com a pessoa que você gosta de conversar. Por quê? Porque quando chegar um momento, você já estiver mais velho, querido, fato é, o sexo vai ser bem mais raro do que quando vocês casaram. O que vai sobrar, os filhos vão casar, vão viver a vida deles. O que vai sobrar é você e sua esposa, que tem que ter essa vida de relacionamento, de conversar, de ter prazer de estar junto, de fazer coisas juntos. Porque eu já vi muitos casamentos assim, pastor. Depois que os filhos crescem, que vão embora, o casamento morreu. Por quê? Porque não cultivou, porque não tinha um tempo só deles, a vida vivia em função só dos filhos. Então eu penso que isso é sabedoria, maturidade para levar o casamento de acordo com o que Deus planejou para ser. E a gente precisa tomar um cuidado, pastor, porque o problema de não cultivar isso, enquanto os filhos estão em casa, e aí você acaba pondo a desculpa nos filhos ainda. Eu não vou sentar para conversar, eu não vou sair para jantar por causa dos filhos. Só que aí, se você não cria isso para sair da rotina e cultivar o seu casamento, quando os filhos crescerem, eles vão sair. E você não habituou a fazer isso. Então você não vai fazer mais. E se você analisar, você vai perceber que muitos casamentos acabam depois que os filhos saem de casa. Agora, a gente precisa fazer o quê? Fazer essa quebra de rotina enquanto os filhos estão em casa, sim. E precisa ter isso. Eu volto lá pro vida conjugal, quando eu fico forçando essas saídas, essas surpresas, eu falo para eles, olha, e você pode fazer, não tô falando aqui de gastar dinheiro não, pastor. Porque essa é desculpa, né, talvez pastor? A pessoa que tá escutando aí fala assim, pra vocês é fácil, né? Vocês têm dinheiro, e eu recebo a palavra aí, se você quiser ofertar também. Depois a gente vai pôr no rodapé e a chave Pix, você faz aí, tô brincando. Você pode patrocinar aqui o podcast, você pode sim, aleluia. Mas olha só, eu falo, pastor, você quebrar a rotina, você pode fazer algo diferente com o que você tem em casa. Sim. Então, o que é quebrar a rotina? Cultivar um momento especial. Tá bom, eu vou pegar essa noite, vou colocar meus meninos para dormir e nós vamos lá para a sala, vamos forrar o chão, vamos apagar as luzes e vamos pôr a janta lá no colchão, lá no chão, ou numa coberta no chão. E vamos jantar à luz de velas. O que eu gastei, pastor? Criatividade. Um desejo de fazer algo diferente. Pastor, quando a minha filha ainda era pequenininha, eu fiz algo que marcou não só minha esposa, mas marcou a minha filhinha. Minha filhinha que hoje está com 19 aninhos. Olha só. Essa é a filhinha. O que eu fiz, pastor? Eu não me recordo agora se era aniversário da minha esposa ou se era dia dos namorados, aniversário de... Não lembro a data. Mas o que eu fiz? Eu acordei mais cedo, fui na padaria para comprar o pão, um negocinho para tomar o café.
normal. Mas eu cheguei em casa e fiz tudo diferente. Eu me lembro que eu peguei uma manga, cortei ali a banda da manga, né? Descasquei, mas aí fiz um coração da manga. Olha só. E fui preparando ali tudo. Arrumei uma mesa de café da manhã. E acordei minha filha e mostrei pra ela, falei, vem cá, ajuda o papai. E ela ficou olhando aquilo, falei, agora vamos chamar a mamãe. Chamei a minha esposa, a gente foi tomar o café junto. Né? E a minha filha viu aquilo e ela criou um nome pra gente. O Lindo Café da Manhã. Então pra ela ficou marcado que aquilo era um lindo café da manhã. Acho que era Dia das Mães. Não era. Mas, resumindo, Uma data. fiz um café da manhã com as coisas que tinha lá, pastor. Eu já fiz outros. Aí teve uma vez que eu fiz um, só que esse eu não fiquei para poder ela acordar e a gente tomar o café junto. Eu fiz e aí deixei um bilhetinho. Oh. Que a hora que ela acordou, ela vê o café da manhã e vê o bilhete. Aí o bilhete, pastor, olha o que eu escrevi. Pensa, pastor, que poeta que eu sou. Só. O café que eu fiz era sem açúcar. E aí deixei um adoçantezinho do lado. Mas para não ter medo dela tomar e dar aquela estranhada, né? Aí eu escrevi um bilhetinho. Meu amor, preparei um café da manhã especial para você. O café está sem açúcar, mas o meu coração está melado de amor por você. Ah, isso é brega demais. Mas ela gostou. Olha aí. E se ela gostou, não importa passar vergonha. Tá certo. Glória a Deus. Então, é umas dicas que você que está ouvindo aí, você pode fazer na sua casa. Ah, eu não sei fazer café. Ah, toma banho na soda também. Aprende, velho. Ah, café é pôr água, esquentar e pôr o pó. Depois você adoça no copo. Não, mas eu não sei fazer, não sei. Se você quiser, você vai aprender. É. Uhum. Hoje Aí- tá tão fácil, né? Tá fácil, Esse né? YouTube aqui você consegue. Tem tanta coisa simples que dá pra fazer pra surpreender, e eu vou te dar uma dica de uma coisa pra você não fazer, pastor. Essa é pra não fazer. Eu gosto muito de fazer essa surpresa, e uma vez eu fiz uma. Peguei um bombom, trampeei um bilhetinho, né? E coloquei num lugar especial, que eu sei que ela mexe nesse lugar. Pra ela poder mexer e achar o bombom. E deixei, pastor. E fiquei esperando. E nada. Falei, e aí, tá tudo bem? Tá. Falei, tá errado aí. Passou um dia, nada de comentário. 2 dias. No 3º dia eu não aguentei. Falei, vem cá, Você não viu, não? não gostou da surpresinha, do bombom, do bilhete? Bombom, bilhete? Que bombom? Que bilhete? Não vi, não. Falei, como não? Coloquei dentro da sua bolsa. É dentro da minha bolsa? Deixa eu ver. Aí caiu lá o bombom, todo amassado, Nossa, destruído. Derretido. Porque a bolsa de mulher, pastor, é onde tem Nossa. tudo e não tem nada. Poço sem Tem fim. tudo bem ensinado. Não tem tudo e não tem nada. Então a dica que você quer fazer uma surpresa para sua esposa, não põe na bolsa. Sabe, pastor, o senhor falando algo que eu me lembrei, né, de algo. Uma vez eu ouvi uma frase, e eu concordo muito com ela, né? Dizem que grandes navios, eles podem ser destruídos por corais. Sim. Agora, você sabe o que é o coral? O coral nada mais é do que uma junção de pequenos fragmentos, né? Que vão se juntando e vai solidificando a ponto de se tornar tão duro que é capaz de rasgar o navio, né? E afundar o navio. Por que a gente fala isso? Porque muitas vezes a gente acha que o que termina um casamento é uma traição. Mas, na verdade, a maioria dos casamentos, eles vão se acabando, sabe por quê? Por causa de pequenas junções de coisas que não vão sendo resolvidas, que não vão sendo tratadas, que é como esses corais, que vão se juntando, mágoa, ressentimento. Depois a gente pode, às vezes, fazer um outro programa só para falar sobre perdão, Eu acho que é bom, hein, que pastor? eu acho que esse tema é muito importante, muito fundamental. Mas qual que é a grande questão? Muitos casamentos se desfazem por causa disso. Por causa dessas pequenas coisas que vão sendo juntadas e que nunca resolvem. Mas o contrário também eu penso que é verdadeiro. Eu acho que pequenas coisas, pequenos gestos como esse que o senhor acabou de dar o exemplo, são capazes sim de fortalecer o casamento. Sabe, um hábito que eu tenho, né, assim, com a minha esposa, a gente procura, obviamente dentro da nossa possibilidade, o dia que a gente não consegue sair, a semana que a gente não consegue sair, a gente faz um jantar em casa. Eu vou dizer pra você, que maravilhoso é poder sentar com a minha esposa, sabe, ali a gente toma um café, a gente janta junto, a gente come alguma coisa, a gente compra tal, e ali o nosso momento ali,
ouve uma música juntos. Então, essas pequenas coisas, eu falo porque eu aprendi isso com a minha esposa, sabe? Ela falou, olha, às vezes não é num diamante, mas é num bombom. Às vezes é num café da manhã na cama. Na minha casa, a gente aprendeu isso. A minha esposa inseriu isso na nossa rotina, que é toda vez que alguém vai fazer o aniversário, a gente leva café na cama. Então a gente aprendeu. E tanto ela, quanto eu, quanto as meninas. Então a gente gosta muito de fazer isso. Mas assim, essas pequenas coisas que são feitas todos os dias, que é o regar. Sim, sim. É um telefonema fora de hora, que hoje a gente só manda mensagem. É ligar. É mandar uma mensagem, é levar um presentinho. Não precisa ser um buquê de flor, não. Você pode, leva, mas às vezes é uma florzinha. Eu me lembro uma ocasião que, assim, a minha esposa não gosta muito de receber flores. Ela prefere outras coisas. Mas eu me lembro que eu passei num lugar, num lote vago, e peguei uma flor. E levei pra lá, mas ela ficou feliz demais. Porque, assim, por ser inusitado, né? Tipo assim, passei num lote, vi lá, peguei lá alguma coisa e levei pra ela. Então isso marca. Eu lembro de pequenas coisas que a minha esposa fez que me marcaram. Então, quero dizer pra você, essas pequenas coisas, como essas dicas aqui que o pastor tá nos dando aqui, são capazes de edificar um grande casamento. Olha só, tem coisa que é pequena e os homens acham que não tem valor. A gente teve o Arraiá agora, recente, né? Tem um correio elegante lá, não tem, pastor? Eu dei pra minha esposa. Olha aí. Eu plantei e colhi naquele dia. Tá vendo aí? Aleluia. Mas sabe o que eu ouvi lá no Arraiá? As irmãs do Correio Elegante reclamando. Pastor, só precisava falar com os adultos. Porque a gente vai falar pra eles mandar, eles falam que isso aí é coisa pros jovens. Olha aí. Querido, você tem que conquistar sua esposa todos os dias. É verdade. Pastor, não tem um Arraiá que eu não mando um Correio Elegante pra minha esposa. Olha só. E todas as vezes ela se derrete. Aleluia. E aí eu vi até a hora que eu mostrei que minha esposa recebeu, a gente tava na mesa, e aí a minha nora tava lá com meu filho. Eu já tenho um filho que casou agora recentemente, 30 e poucos aninhos. Oh, glória a Deus. Então ele tá lá, tem 32, e tava com a esposa. Ele mandou um pra ela, e eu vi ele rindo, ela rindo, toda feliz. Quando chegou o que eu mandei pra minha esposa, aí minha esposa recebeu, ficou toda alegre, aí meu filho leu. Aí mostrou pra nora. Aí a hora que ela leu, porque igual esse do coração, né, melado de amor, eu mandei outro versinho ali pra ela e tudo. E ela fica encantada. Aí a nora olhou e falou, aí, tá vendo? Aprende com seu pai. Então eu acho, pastor, que os homens precisam entender que a gente não pode perder as oportunidades de semear. Amém. Então assim, um bilhetinho, né? Tá lá no Arraiá, tem algumas vezes que a gente põe, fala lá no microfone, pastor, eu não sei fazer versinho. Tudo bem, fala só alguma coisinha lá que ela sabe que é pra ela. Uma coisinha simples. Sim. Eu brinco muito com a minha esposa e com a minha filha, que eu falo, olha, eu amo muito você. Eu amo muito você do tamanho do céu. Aí ela fala também, um dia eu falei, mas eu amo mais. Como? Eu amo ida e volta. Aí ela falou, não tem ida e volta. Né? Porque eu falo, tamanho é esse aqui, né? Então tá, mas eu amo mais, que eu amo ida e volta. Aí quando a gente tá brincando, então isso virou uma coisa nossa. Então é aquela piada interna, né? Que Sim. o casal precisa ter. Então a gente precisa cultivar. Então é pequenas coisas que arruma desculpa. Eu não posso sair com a minha esposa porque eu tenho filho. Então eu não faço nada. Faz em casa. Faz uma sessão cinema, né? Faz um dia diferente, uma coisa mais diferente ali, põe uma velinha, ou então põe uma musiquinha baixinho. Sim. Vamos dançar. Olha só, pastor. Esses dias teve um jantar de casais lá na Videira de Aparecida. Eu fiz o negócio. A hora que a gente foi montar as mesas, eu montei, deixando um centro ali com espaço. E aí eu ministrei a palavra e no final eu falei, agora é o seguinte, agora só os homens que tiver coragem, só aqueles que têm coragem mesmo, que é homem mesmo, chama sua esposa para dançar, sente ela, abraça ela. Para minha surpresa, não ficou ninguém sentado, pastor. Que legal. Todos foram para lá e se abraçaram e dançaram. E eu também não perdi a oportunidade. Abracei minha esposa. Aí a hora que você fala no ouvidinho. Então assim, em casa, tá sozinho? Por que não? É verdade. Então assim, a gente perde as oportunidades por causa da correria do dia a dia. Então nós damos desculpa para tudo. Então a gente precisa aprender a fazer isso. Cultivar. E até
quando a gente fala de conversar com a esposa, a gente estava falando de ser cheio do Espírito para aprender a conversar. O tom de voz que a gente fala com as nossas esposas precisa ser também um tom de voz, igual a gente falou, né? Que seja uma resposta branda. Sim. É isso que eu vou gerar para ela confiança. Você já viu, pastor, quando você vai falar com uma criança recém-nascida, um nenenzinho, como é que a gente fala? A gente é todo carinhoso, né? É ou não é? Uhum. E você já viu que tem criança e quando você fala alto demais e ela assusta e chora e depois só de ouvir a voz, essa criança cria um trauma por causa da voz. A pessoa gritou, falou muito alto. Então nós fazemos isso dentro de casa. É. Quando você eleva a voz demais, o tom de voz muito, né, agressivo, áspero. Não, a nossa esposa ela é sensível. Eu preciso conversar com essa branda voz para poder passar amor. Sim. Até na hora de ser firme, eu posso ser firme sem estar gritando com a minha esposa. Eu não preciso gritar. Verdade. Isso eu já aprendi e tem hora que até no trabalho, pastor, isso faz diferença. Sabe, eu trabalho com muitas pessoas e nas empresas que eu trabalho, por incrível que pareça, né, é pouco tempo e descobrem que eu sou pastor lá, né? E aí isso vira também uma fonte de aconselhamento. Pô. E aí então, pra pegar um conselho. a empresa que eu tô mesmo, Oração. o dono da empresa fala assim, não, eu te trouxe pra cá foi pra você resolver os conflitos do povo aí. Então hoje eu tô lá como gerente comercial, mas aí tem um problema lá no departamento financeiro. Aí ele fala pra conversar com o Cleibson. Por quê? Porque a hora que eu vou conversar com a pessoa, eu tento sempre falar de uma forma branda. E a pessoa tá... Aí eu trago ela pro meu tom de voz. Faça isso no seu casamento. Uma vez eu aprendi algo a respeito disso, né? Assim, teve uma coisa que eu e minha esposa sempre concordamos desde o início. Olha, nós não permitimos grito, isso não pode existir na nossa casa. Então, uma coisa que eu já percebi, toda vez que alterava a voz, o volume aumentava, ou eu cortava a conversa, falava, então melhor a gente conversar depois, vamos tirar a cabeça, depois a gente conversa, tanto da parte dela quanto da minha. E isso que o senhor falou é fato. Se eu começo a baixar o meu tom de voz, a tendência da pessoa que às vezes está falando mais alto é que ela também vai descendo. Por quê? Porque aí é o momento ideal para conversar. Sai dessa parte estridente, gritaria. Eu acho que o senhor falou a respeito dos homens falar com as mulheres, mas eu também acredito que as mulheres também precisam ter sabedoria para falar com o marido. Sabe, você não fala com o seu marido do mesmo jeito que você fala com seus filhos. Não. Você não fala com seu marido do mesmo jeito que você fala com sua amiga, com algum parente. Não, ele é seu marido. Tem que ter um jeito certo de falar também, sabe? Eu sou terrivelmente contra todo tipo de grito, de alterar a voz. Por quê? Porque eu costumo sempre dizer isso pros casais. Quando chega nesse ponto, quem tinha razão já perdeu de vez. Vai chegar um momento que não vai ter voz. Porque pode se levar para algo muito pior. Sim. Porque se tem uma coisa que aí eu acho que é do instinto do homem, é porque assim, o homem, ele vai às vezes se tornando, vai ouvindo isso até o momento que ele explode. E esse é um grande problema. É perigoso. Então não pode chegar nesse ponto, né? Então, assim, teve uma vez que eu escutei o pastor Luiz falando e contando um exemplo que traz a luz para uma situação como essa, que é a mulher rixosa. O homem chega cansado e ela, goleira, antes de, né? já vem trazendo todos os problemas do dia inteiro. Não tem um abraço, não tem uma palavra branda para o homem, mas é problema em cima de problema. E o cara já chega saturado dos problemas da rua. E ao que ele chega para casa para achar um sossego, um descanso, mais problema. Aí sabe o que homens fazem? Muitos não quer voltar para casa, pastor. Dá um Eu trabalhei com um gerente que ele inventava serviço para fazer hora extra. E eu falava, não queria moço. voltar para casa. E aí eu tava pagando pato de tabela. Eu falava, não, cara, eu quero ir embora. Aí um dia eu fui e falei, rapaz, eu não vou ficar. Eu vou pra casa porque eu tenho família. Você não tem família, não? Você não quer ir pra casa, não? Pois eu quero. Ele falou, eu não quero, não. Aí eu assustei. Falei, como assim? Aí ele começou a falar. É que eu tô com um problema em casa, isso e aquilo. Eu falei, oh meu Deus. Aí vamos aconselhar. Aleluia. E aí numa dessas, o pastor Luiz contando que tinha um problema em casa. E o problema, briga. E a mulher veio reclamar com o pastor. Aí o pastor falou, ó, tem um remédio especial, a água ungida. Aí falou pra ela, você vai chegar em casa, você vai pegar essa água ungida e deixar no copo. Quando seu marido estiver chegando, você pega a água ungida e enche a boca.
e fica com essa água ungida na boca sem engolir durante 5 minutos. Depois você engole. O Rodrigo já tá rindo já. Depois você engole. Faz isso 1 semana e depois você me conta. Aí ela voltou. Rapaz, pastor, eu quero mais dessa água ungida, porque resolveu o problema. Meu marido tá me tratando diferente agora, pastor. Pastor, eu vou te explicar o que é água ungida. Fecha a boca, minha querida. Você tá como uma goteira na cabeça do seu marido. Ele só precisava de um pouco de paz. Então, a água ungida não era o remédio. O remédio era o jeito que ela estava tratando o marido. Tem mulher que quer corrigir o marido na frente dos outros. Oh, meu Deus. Quantas vezes eu já vi isso? Né? Misericórdia. Discutir na frente das outras pessoas, aí menosprezar, falar mal. Diminuir o marido. Não faça isso. As nossas diferenças a gente resolve fechado no quarto, sem os filhos ouvirem, pastor. Tem gente que olha pra mim, né? O pastor Cleibson, mais de 30 anos de casado. Assim é que é bom. Eu queria ter o casamento que o pastor Cleibson tem. Não tem problema. Não vejo eles brigando. É isso aí. Vocês não vê. Mas não quer dizer que eu não passo raiva naquela loirinha lá em casa, não. Só ela e Deus sabe tanto de raiva que eu passo nela, pastor. E é ela que tem que aguentar calada na frente dos outros. Lá em casa. Mas é isso. Então em casa a gente vai tratar. E como eu tenho aprendido com essa esposa, pastor? Amém. Porque ela é mulher de Deus. Ela que abraça o ministério comigo. Então quando a gente vai conversar, eu louvo a Deus porque a gente conversa muito. Isso é necessário. Sabe, Rodrigo, chegar em casa cansado, mas a gente tem que conversar. Hoje a gente tá aqui gravando. Daqui pra casa, eu vou conversando com ela. Contando um pouco, conversando, trocando ideias, ela dando sugestão disso, daquilo outro. Então, isso é importante. Né? É tão bom quando a gente aprende a ouvir as nossas esposas, pastor. Amém. Tem gente que não valoriza e acha que ser homem é tomar as decisões mesmo, e porque eu sou cabeça. Vou contar rapidinho, que eu sei que a gente tá avançado no horário, mas vou contar só mais essa pra vocês. Vocês verem tanto que é bom a gente aprender a ouvir a esposa. Teve uma vez que a gente tava orando pra comprar um carro, pastor. A gente não tinha carro. Dificuldade, casado, menino e tal, e orando pra ter um carro. Aí a gente buscando a praticidade. O cara me ofereceu um carro. Eu falei, traz aqui pra me ver. Levou lá em casa. Quando o cara vai vender o carro, o que ele faz com o carro? Lava, encera. Rapaz, esse carro chegou lá brilhando, pastor. Eu olhei, entrei, perguntei o valor, falei, é esse. Brilhante, pintura, parece que tinha acabado de pintar. Falei, nossa, é esse. O preço cabia dentro do orçamento. Fui lá dentro, falei, amor, vem cá. Vamos ali pra você ver o carro. Pra você ver pra nós fechar o negócio. Aí ela foi, pastor. A hora que ela abriu o portão que ela olhou no carro. Bom. Falei, irmão, muito bom. Eu vou ver aqui umas contas aqui. Qualquer coisa depois a gente conversa, tá bom? Aí ele vai, tá. Aí ele foi embora. Aí eu entrei. Falei, amor, aconteceu. Você não gostou do carro, já ia fechar, já ia deixar o carro aí. Ele falou, você tá doido? Se você comprar esse carro, eu não entro nesse carro. Eu falei, por que não? Um Passat amarelo ovo, pastor. Coisa mais linda. Maravilhoso. Aquele negoção assim brilhando. Ela falou, você tá doido? Não vou entrar. Eu falei, tá bom, então vamos continuar orando. Resumo, eu tava em casa, o telefone toca. Opa, tudo bem? É o Cleibson? Falei, sou eu. Tô te ligando da garagem e tal. Tô aqui. Que o pastor, na época, o pastor Paulo Cheim. Lembra do Paulo Cheim? Sim. Pastor Paulo Cheim. O pastor Paulo Cheim passou aqui e falou que esse carro aqui era seu. Que era sua cara. Ele falou pra te ligar. Falei, Que carro que é? Um Siena 4 portas. Pastor, na época eu nunca nem tinha ouvido falar de Siena. O primeiro carro que eu comprei. Porque quando esse cara ligou e eu levei a minha esposa lá e ela entrou dentro do carro, falou, esse é o carro. Olha só. E aí eu saí de um Passat, nada contra o Passat, os que tem aí, e os que gostam, ainda mais do amarelo ovo aí, fica à vontade, né, aquele amarelão bem regalado, piquezão, angulante. Mas Deus me deu algo que pra mim, no momento, foi muito bom, e pra minha esposa
foi paz e alegria. O tempo que a gente teve esse carro foi bênção. E o quanto ela deve ter se sentido valorizada de saber que o marido a ouviu. Uhum. Que a voz dela, assim, não é que prevaleceu, né? Mas que foi contado. Sim. Eu acho que isso é ser homem de verdade. É poder, sim, nós temos a responsabilidade, somos o cabeça, Deus nos constituiu como tal, mas o homem sábio, ele também ouve a esposa que é sábia, a esposa que é cheia do espírito, né? E certamente a atitude como essa valorizou muito a esposa, né? Oh, e foi bênção, porque isso vem para mostrar que Deus estava no negócio, pastor. Porque esse carro que a gente comprou foi assim um arranjo de Deus. E aí a hora que eu perguntei depois, o pastor Paulo falou, pastor, mas como é que o senhor sabia? Eu falei assim, não, eu não sabia. Eu não perguntei valor, não perguntei nada. Eu só passei, olhei e falei, rapaz, esse carro aqui Parece com o Cleibs. parece com o Cleibs. Fulano, liga para ele, fala para ele vir cá para ele olhar esse carro. Olha só. Então assim, foi realmente Deus que usou o pastor para que eu pudesse ir lá, e aí as coisas alinharam, pastor, alinharam assim, de uma forma perfeita, porque eu tinha ido em outras garagens, as propostas assim, o pessoal queria que eu mentisse que eu tinha largado da minha esposa para poder ter uma carta de crédito melhor, e ainda tinha que arrumar testemunha para estar mentindo, porque, cara, que confusão é essa? Não, eu não quero. Aí nesse dia lá, não, eu cheguei, as coisas caminharam. Minha esposa entrou no carro e falou, esse é o carro. A hora que eu cheguei, na hora de fazer o financiamento, a mulher falou, tem que fazer aqui. Falei, deixa eu te falar, eu tô com um problema assim, eu fui numa garagem, deu isso e aquilo, aquilo outro, então se for pra falar essa mentira, eu já vou sair agora. Eu já tava escaldado. Ela falou, não, vai fazer e vai passar pra honra e glória do nome de Jesus. Aí eu falei, opa, o negócio aqui deu diferente. Achei um crente aqui. Aí foi daquilo mesmo, do jeitinho que tava. E aí depois a gente pegou o carro e foi alegria por muito tempo esse carro para nossa família. Então, aprenda a ouvir sua esposa, né? Deus, ele usa a sua esposa para te livrar de tanta coisa. E quando você ouve ela, quando você valoriza, eu não tô falando para também você baixar a cabeça e deixar ela tomar as decisões, ela tomar a frente. Não é isso, pastor. Não é. Nós precisamos tomar a decisão, mas ouvir as esposas. Amém. Quando tem uma decisão que não tá tendo Paz, né? conversa, pede, Acordo, né? ora junto, aí vem uma confirmação da oração, aí o negócio vai dar certo. Mas a hora que entra num impasse, eu quero comprar o Pequi, mas eu não quero, eu quero comprar o Siena. E aí? Aí vai uma palavra agora para as mulheres. Por mais que a resposta da mulher seja a mais sábia, a mais correta, se o marido tomou a decisão errada, ela não pode jogar contra, pastor. É verdade. Aqui é crise. Porque a gente fica falando aqui, a gente vai vendo tanto de outros programas a gente conseguiria fazer. Sim. Que nós vamos Então fazer. pronto. Tem muito Em tempo. nome de Jesus, tem muito tempo que a gente pode falar, porque submeter não é coisa simples, ainda mais no mundo que nós vivemos, né? Mas essa aí nós vamos deixar para depois. Sim. Falar sobre submissão, sobre os papéis do cônjuge, né? Eu acho que é muito importante no casamento e principalmente lidar com isso, porque não é fácil, né? Não é fácil para a mulher submeter e como nós falamos também para o homem amar a esposa como Cristo amou, não é simples assim. Não. Tem muitas coisas que envolvem isso, né? Mas certamente nós somos muito abençoados. Eu fui muito abençoado nesse programa de hoje. Creio que cada um aqui também, né, Rodrigo? Sim. Eu aprendi muito. Mais exemplos aí para me poder guardar e compartilhar. E nós já estamos aí a 1h15, 1h20. Aleluia. Olha Passa só, rápido, passa né? rápido, passa voando. Muito rápido. Poderoso, foi uma bênção realmente. Eu também fui muito edificado nesse episódio. Mais uma vez, né? Nosso Gefencast está ficando maravilhoso. A cada episódio nós somos muito abençoados aqui. Acredito que você também. Então, como eu sempre digo, se você foi tão abençoado quanto eu, nos abençoe também. Nos abençoe deixando seu like, compartilhando esse vídeo com seus irmãos, amigos. E para que isso venha a alcançar mais pessoas, para que nós possamos abençoar mais pessoas. Nós já estamos aqui há um bom tempo, mas eu gostaria de deixar um espaço aqui para os pastores deixarem uma mensagem final, breve, para a gente finalizar o assunto, finalizar o episódio de hoje. Amém. Eu queria liberar uma palavra para poder gerar fé no seu coração e gerar realmente um casamento fortalecido.
pastor mencionou aí de a gente trazer um outro episódio para falar de perdão. Onde o perdão não entra, a intimidade não permanece. Então eu quero que você que está nos ouvindo aí, né, busque mesmo se encher do Espírito Santo para aprender a ouvir, para aprender a perdoar, porque isso vai fazer o seu casamento crescer muito, mas muito, em maturidade e em intimidade. Quanto mais intimidade com Deus eu tenho, melhor vai ser a minha intimidade com o meu cônjuge. Então eu estou muito feliz de estar participando aqui hoje, fiquei muito honrado com o convite, mas agora eu quero lançar um desafio para você que está assistindo. Se você gostou de verdade, você vai comentar, eu quero a parte 2. Porque aí a gente volta. Sim. Mas tem que ter comentário falando, porque senão a gente tá achando aqui, né, que o negócio foi bom e os irmãos aí estão assistindo. Tem muita coisa que a gente quer compartilhar. Amém. Mas se você quer mesmo ouvir, falar mais de casamento, coloca aí, eu quero a parte 2. Glória a Deus. Aí vocês vão obrigar o pastor a me chamar de volta. Ah, que isso. É um privilégio ter o senhor aqui. Eu quero louvar a Deus pela disposição do senhor de poder compartilhar toda a sua experiência, né, toda a sua vivência. E certamente nos acrescentou muito, foi muito abençoado. Obrigado Amém. mesmo por estar aqui. Amém. E quero deixar para você que nos acompanhou, chegou até aqui, eu tenho certeza de que Deus tem um propósito no seu casamento. Deus não une pessoas aleatórias, Deus une propósito. Amém. E se Deus uniu você a essa esposa, a esse marido, saiba que tem um lindo propósito. Tudo que Deus faz é bom e tudo que Deus faz, Ele faz para dar certo. Quem inventou o casamento não foi homem. Quem inventou o casamento foi Deus. Logo, tudo que Deus faz é bom. Amém. Talvez você pense, mas eu nem sou casado. Pois é, mas que bom que você teve a oportunidade de estar aqui, de ouvir, porque quando você se casar, muito desse aprendizado que você já vai poder aplicar, muitas coisas você vai ser já abençoado. Então quero louvar a Deus pela sua vida, muito obrigado por estar aqui conosco. Tamo juntos. É isso, irmãos. Com isso, nós estamos finalizando nosso episódio. Fique conosco, participe conosco, comente, compartilhe e esteja conosco também no nosso próximo episódio, na próxima semana. Nós não vamos parar.